Olá, boa noite, minhas amigas, meus amigos do CEIC. Espero que todos estejam bem. Hoje, eu gostaria de falar com vocês sobre a história da nossa casa. O Centro Espírita Irmã Catarina foi fundado já há 60 anos por um grupo de trabalhadores inspirados pela espiritualidade maior. Esse grupo, desde o início, a ideia deles, dos fundadores, era prestar assistência aos nossos irmãos encarnados e desencarnados, prioritariamente com dois objetivos principais. O primeiro dos objetivos era a assistência espiritual, e esse objetivo seria cumprido através de reuniões abertas ao público, reuniões essas que contariam com palestras e passes, tanto passes mediúnicos quanto passes magnéticos, e também através de reuniões fechadas ao público, reuniões de outro tipo. Além disso, também, visando a ciência espiritual, o CEIC já há algum tempo, bastante tempo, passou a oferecer vários cursos para a nossa comunidade. Cursos como o CID, como o ERD, como o POEM, como estudo do Evangelho, como estudo do livro Nosso Lar e outros também. O segundo grande objetivo dos nossos fundadores era a assistência social. Na verdade, a assistência social é uma área onde o Centro Espírita Irmã Catarina sempre foi bastante atuante. Entre outras atividades assistenciais, há décadas, nosso centro tem um trabalho muito forte de distribuição de cestas básicas às famílias carentes. Para vocês terem uma ideia, em maio foram entregues 130 cestas básicas para as famílias cadastradas. Apesar de ser um número que aparentemente é grande, é muito pequeno perto das necessidades que a nossa sociedade está enfrentando hoje. Bom, com a pandemia, vocês sabem que muitas dessas atividades foram prejudicadas, mas, graças à internet, nem todas foram totalmente paralisadas. Porém, nem tudo nós podemos fazer online. A assistência social, por exemplo, é uma atividade que nós não podemos fazer pela internet. E todos sabemos que a pandemia de coronavírus está deixando a vida das pessoas mais vulneráveis num risco muito maior. A situação é urgente, meus amigos, e você pode agir agora e nos ajudar a combater a dificuldade que atinge tantas famílias. Lembrando Kardec, fora da caridade não há salvação. Por isso, mais uma vez, estamos apelando ao seu coração. Faça a sua doação para o CEIC. Doe o que e o quanto você puder. Cobertores, alimentos, material de higiene, material de limpeza, as necessidades são inúmeras. Se você quiser doar móveis, roupas, eletrodomésticos, doe, pois nosso bazar transformará isso em recursos para atender essas famílias. Se você quiser doar dinheiro, qualquer valor, é só fazer o depósito na conta do centro, que está sendo divulgada aqui mesmo pelo Facebook. Estamos muito agradecidos pela sua doação. Estamos muito felizes pela sua bondade. Tenha certeza de que tudo que nós fizemos pelas famílias assistidas, estamos fazendo por nós também. Fique em paz. Que Deus os abençoe a todos. Boa noite. Espero que todos estejam bem e que a paz de Jesus esteja com todos nós. A lição de hoje é a de número 20, Porta Estreita. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima na porta estreita a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador, anseia pelo sacrifício que redime, exalta o obstáculo que ensina, compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera senão a luz do entendimento que a elevará nos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil da carne, em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Longe de servir aos semelhantes, reclama os serviços dos outros para si. E, no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução sem algo realizar de inútil
menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita ao corpo as transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé. Com que transporte de júbilo se devotariam então à felicidade dos outros. Mas é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo. E porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Bem, todos nós que estamos aqui hoje encarnados, passamos pelo planejamento reencarnatório. Isto significa que nos foi passado e preparado um roteiro onde o objetivo é passar por situações que irão atingir as nossas imperfeições. Portanto, serão situações incômodas, onde teremos que nos ajustar, nos lapidar. Ou seja, estas situações irão nos domar, nos disciplinar e nos modificar espiritualmente. E isto até que abramos os nossos olhos e sejamos capazes de agir no bem sem a necessidade das provas e das expiações. Provas e expiações, eis aí a nossa porta estreita. Porém, quando chegamos aqui, os apelos para a vida fácil falam alto e tentamos fugir das dificuldades a todo custo e não nos damos conta de que são exatamente estas dificuldades o motivo da nossa reencarnação. Nós não viemos o mundo a passeio. Viemos para trabalhar, para aprender, para nos aperfeiçoar. E quantas vezes já passamos por isto, por este processo? Quantas vezes já retornamos para o mundo espiritual e dissemos: ah, se eu pudesse voltar atrás e faria tudo diferente. Pois bem, hoje estamos aqui e conscientes do porquê estamos aqui. E como estamos procedendo? Fugindo das nossas portas estreitas? Isto não significa que devamos buscar o sofrimento, mas significa que devamos enfrentar com resignação todas as situações que surgem em nosso caminho, trabalhando sempre para superá-las e avaliando em quais imperfeições elas nos atingem, buscando eliminá-las ou ao menos diminuí-las. Amigos, estamos a caminho. Não percamos, pois, mais esta oportunidade para que precisemos pegar novamente a fila dos que anseiam pela porta estreita, atormentados pelo arrependimento. Desejo uma semana de paz e luz para todos, lembrando sempre que a paz está em nós. Uma boa noite, fiquem com Deus. Boa noite, minhas amigas. Boa noite, meus amigos. Bem-vindos a mais uma reunião dominical do CEIC. Agradecemos a Georgia Nogueira pela ótima leitura e pela excelente explicação que ela acabou de dar para nós agora. E desejamos a todos vocês que tenhamos todos uma noite maravilhosa, cheia de bons ensinamentos. São todos bem-vindos, é um prazer estar com vocês. Hoje, meus amigos, nós estamos começando pela primeira vez o que nós estamos chamando de encontros com Kardec. Começamos hoje, então, o que nós estamos chamando de Encontros com Kardec. É uma noite onde a gente vai fazer um trabalho um pouquinho diferente. Ao invés de fazer as palestras tradicionais, nós estamos convidando pessoas conhecidas no mundo espírita, tanto de Bauru, da região, como do Brasil todo, e fazer uma entrevista para tornar a noite mais leve, mais
esclarecedora até, porque a gente vai conseguir fazer uma coisa muito mais informal, né? A nossa convidada de hoje é a nossa amiga de Niterói, a Ana Denigres, que já esteve conosco aqui em Bauru fazendo uma palestra no Reino Domingo e foi um sucesso. A gente estava sentindo muita falta dela e a convidamos novamente para fazer esse primeiro live do Encontro com Kardec. Faremos alguns outros, né? Sem abandonar as palestras tradicionais, mas faremos alguns outros, já temos alguns marcados, e vocês, por favor, nos deem mais tarde seus comentários se gostaram do formato que nós estamos fazendo hoje. Porém, antes de a gente começar a conversar com a nossa amiga Ana, eu quero convidar vocês para que a gente faça a nossa prece de abertura. Eu quero pedir a vocês que elevem os pensamentos a Deus, imaginem Jesus ao nosso lado, com sua luz dourada, com seu amor infinito, a espiritualidade amiga do nosso lado também, nos intuindo, nos apoiando, e juntos faremos a nossa prece, pedindo a Deus, Pai de amor e de bondade, que estamos iniciando mais uma noite de estudos evangélicos e doutrinários, para o que pedimos a assistência de vossos mensageiros, a fim de que esclareçam nossas inteligências e que nos deem o discernimento necessário para que possamos bem compreender e aplicar os ensinamentos de nossa irmã Ana Denigres. Agradecemos a Jesus por permitir que sejamos juntos mais uma vez para estudar as suas palavras e os seus ensinamentos. Agradecemos a presença de todos os nossos amigos que estão conosco nesse momento, através do Facebook, compartilhando desses momentos de estudo e de reflexão. E pedimos a Deus que proteja e cubra de bênção a todos esses amados irmãos. A espiritualidade amiga, que como sempre nos presenteia com sua sempre carinhosa presença, agradecemos pelas boas intuições e pelos bons fluidos que certamente estão nos doando nesse momento. Pedimos a eles também que enviem suas boas vibrações para os nossos amados que estão nesse momento necessitados de um carinho, de uma vibração boa, curativa ou consoladora, porque sabemos que há muita gente que está precisando disso agora. Finalmente, agradecemos a Jesus por permitir que nossa amada Mãe Catarina esteja conosco e que presida a nossa reunião de hoje. Que assim seja. Amém. Amém. Meus amigos, então, quero apresentar a vocês, para quem não conhece ainda, a minha grande amiga Ana Denigres. Ana, bem-vinda mais uma vez ao Centro Espírita de Mãe Catarina. É um prazer. Só que dessa vez sem pizza no final, né, Osmar? Não, a gente vai comer cada um em sua própria casa, fazer o quê, né? Eu só vou fazer uma correção. Eu não sou de Niterói, de Volta Redonda. Desculpa, falei mais uma vez, Volta Redonda. Você é carioca mesmo, Ana? Não, eu sou paulistana. Paulistana? Paulistana. Está no Rio há muito tempo? Eu estou perdida aqui nessas paragens de Volta Redonda há 35 anos já. Quase carioca já, né? 36 anos. A Ana, para vocês saberem, a Ana é cirurgiã dentista e artista plástica também. Além disso, ela é bióloga e professora universitária. Nós brincamos com ela que como ela é cirurgiã dentista e artista plástica, nós fizemos a fusão das duas profissões e acabou dando cirurgiã plástica, que não é isso, né? Só se for na tela, né? Só se for na tela, né? Então, a Ana é professora universitária, bióloga e tal, é uma especialista em Leon Denis. Da última vez que ela esteve aqui, ela falou sobre ele e nos esclareceu bastante coisas, né? E hoje nós vamos falar, né, Ana, sobre o poder do pensamento. Sim. E também sobre o medo, não é isso? Isso. São temas bastante importantes que eu acho que a gente precisa realmente falar sobre eles. Por favor, pode começar. Então, vamos. Vamos lá. Bom, já que nós vivemos esses momentos tão tensos, né? Estamos todos de quarentena, em tantos países, a humanidade deu um stop forçado, né? E muitas pessoas estão vivendo numa ambiência de terror, né? E isso contamina bastante a psicosfera, traz uma sensação de insegurança e há reflexos no corpo de cada um de modo diferente. Então, por conta disso, eu escolhi para abrir uma historinha que, obviamente, é um conto, né? Uma historinha fantasiosa, mas que ilustra bem o momento. Essa historinha nos é contada pelo guru indiano Paramahansa Yogananda. Está no livro Viva Sem Medo. E ela diz assim:
Há muito tempo atrás, quando a humanidade sofria uma epidemia de varíola, a varíola chegou a um pequeno povoado. E um homem muito santo vê à sua frente o espírito da varíola. E com muito temor começa a chorar e vira-se para o espírito e fala: Ah, dileto espírito, o que vens fazer na minha aldeia tão sofrida? E ele fala: Ué, vim levar algumas almas. Não faça isso. E começou a chorar. Ele falou: Calma, eu só vim levar 3 almas. Com toda a tristeza e mágoa, o homem santo se calou e ficou em prece. Passaram-se os dias e várias pessoas começaram a morrer de varíola. Várias. Morriam às dezenas. Vendo aquilo, o santo chama novamente aquele espectro e fala para ele: Você me enganou, você mentiu, você disse que veio à nossa aldeia levar 3 e morrem dezenas e dezenas de pessoas. E o espírito então vira-se para o homem santo e fala: Eu não menti, eu levei apenas 3, os outros morreram de medo. Os outros se deixaram levar pelo medo. Essa história é muito boa. Por que ela é tão boa assim? Porque nós sabemos, pelo menos na área médica, que o nosso padrão mental, aquilo que nós pensamos, influencia enormemente no nosso aparato imunológico, no nosso sistema imunológico. E nós estamos vivendo uma situação em nosso país que nós dependemos enormemente de nosso sistema imunológico. Então, eu vou contar agora 3 histórias reais, verídicas, que saíram em revistas médicas, revistas consagradas, americanas. E vamos lá. A primeira história que eu vou contar, essas histórias, elas nos são repassadas por 2 médicos. Um deles, meu amigo pessoal, Dr. Francisco de Biasi, que é neurocirurgião aqui da região e com quem eu tenho uma estima muito grande. Então, vamos lá. Ele nos conta o seguinte em seu livro. Uma vez, no Hospital Geral de São Francisco, na Califórnia, resolveram fazer um estudo randômico. Eles escolheram, através do computador, isso aconteceu nos meados dos anos 80. O uso do computador já era habitual em grandes hospitais. Eles escolheram 393 pacientes da unidade coronariana para fazer um teste. Desses 393 pacientes, 192 iriam receber preces constantes. Essas preces deveriam levar 10 meses. Um grupo de várias pessoas iria fazer prece para esses 192 pacientes. Um detalhe, nem a equipe médica e nem os pacientes saberiam que eles estavam recebendo preces. Os outros 201 pacientes não receberiam prece de espécie alguma. Ao final dos 10 meses, o resultado foi surpreendente. O que aconteceu? Bom, em primeiro lugar, do grupo que recebeu orações, somente 3 pacientes precisaram de antibiótico terapia. O grupo que não recebeu, que a gente chama de grupo controle, 16 precisaram de antibiótico terapia com resultados ruins. Do grupo alvo de orações, 6 pacientes tiveram edema pulmonar, mas no grupo que não recebeu orações, 18 pacientes tiveram edema pulmonar. No grupo que recebeu orações, nenhum paciente precisou de respirador.
que tanto se fala agora em respiradores, né? Nenhum paciente precisou de respiração artificial, enquanto que no grupo que não recebeu orações, 12 pacientes precisaram de respirador. O médico que fez esse estudo, o Dr. Bird, publicou na American Heart Association os resultados surpreendentes. Nós vamos agora caminhar um pouco antes do tempo. O que levou o Dr. Bird a fazer esse experimento que prova não só o poder da prece, porque vamos lá, meus queridos amigos ouvintes, meu querido Osmar, eu vou chamar ele hoje de Osmar sem pizza, tá, gente? Só a gente sabe por quê, ele vai rir. Então, ele fez isso para provar, em primeiro lugar, nós sabemos que a prece também é uma emanação fluídica através do nosso pensamento. Então, o pensamento está por detrás da questão da prece. Muito bem. Ele ficou sabendo de um outro estudo que tinha sido feito no ano de 1969, e foi isso que fez com que ele fizesse o experimento. Que experimento foi esse? Em Meadowbrook, Nova York, no ano de 1969, selecionou-se num hospital 18 crianças, foram selecionadas 18 crianças com leucemia em estado bastante adiantado. Destas 18 crianças, 10 receberiam preces sem saber, sem que eles soubessem, sem que a família soubesse, sem que os médicos soubessem. Quem iria fazer essas preces seriam famílias do estado de Washington, a muitos e muitos e muitos quilômetros de distância. Nós estamos no hospital de Nova York e as famílias de Washington. Muito bem. Das crianças que receberam preces, o experimento durou 15 meses. 15 meses. Mais de um ano. Das crianças que receberam preces, apenas 2 morreram. Das crianças que não receberam prece, que eram 8, apenas 2 sobreviveram. Esta experiência foi relatada na revista científica Medical Times. Essas histórias nos surpreendem bastante, muito mesmo. Porque nós vemos cientificamente, e nós não podemos esquecer, amigos queridos, e Osmar, meu amigo querido, de uma casa, gente, que quem não conhece tem que conhecer. A Casa Espírita Irmã Catarina é uma casa maravilhosa, fofa. Eu estou me sentindo aí novamente, né? Com muito prazer. Uma casa querida. Só é longe, tá, gente? Muito longe para mim. Então, vamos voltar. Eu não sei se vocês, queridos ouvintes, conhecem o que a medicina chama de efeito placebo. Quando se aplica ou água destilada ou comprimidos apenas de farinha ou açúcar, sem o conhecimento do paciente, para ver até que ponto o estado mental do paciente interfere no soma, na fisiologia, nas células somáticas e, consequentemente, nos desarranjos e nos estados patológicos daquela pessoa. Tudo começou com uma história que eu vou narrar agora, e antes de eu começar a narrar essa história, eu gostaria de pedir tanto ao Osmar quanto aos amigos que ouvem, que se tiverem perguntas, peçam ao Osmar para repassar para mim. Osmar, você pode me interromper à vontade, tá? A hora que for necessário. Fica tranquilo. Aliás, eu queria interromper agora. Posso? Pode interromper. Porque nós tínhamos combinado uma coisa que eu acabei esquecendo. Como eu falei para vocês, a Ana é artista plástica. E ela tem uma produção maravilhosa. Eu não queria deixar passar essa noite, Ana, sem mostrar para os nossos queridos amigos algumas de suas obras. Posso? Eu morro de vergonha. Ainda bem que eu interrompi.
Você me autoriza? Claro! Então, eu vou mostrar para o pessoal agora algumas obras, se você quiser comentar enquanto a gente fala, tá? Então, vamos começar? Pois não. Vamos lá, vamos passar a primeira obra. Estou pedindo ajuda para o Frank aí, para já começar a dividir a tela e colocar a primeira. Então, tá bom. Enquanto isso, eu vou contando para os nossos amigos Uhum. a história que deu origem a essa história de efeito placebo, né? Uhum. Isso aconteceu, gente, no ano de 1957. E aí eu vou entregar a minha idade, porque eu tinha 1 aninho de idade em 1957. Sim, eu sou jurássica. Sim, eu sou do grupo de risco. Help! Muito bem. Olha, nós já estamos mostrando seus quadros, tá? Ok, mas eles estão me ouvindo, né? Então eu posso continuar a contar. Então vamos lá. No ano de 1957, um médico chamado Dr. Bruno Klopfer trabalhava num grande hospital e muito conhecido. E esse hospital estava fazendo uma série de experimentos com drogas contra um tipo de câncer muito agressivo, o linfossarcoma. Nesse hospital, tinha um paciente que nós vamos chamar apenas pelo sobrenome, era o Sr. Wright. Esse paciente estava internado já como paciente terminal, numa ala de cuidados intensivos. E ele ficou sabendo que o Dr. Klopfer estava fazendo o experimento com essa droga nova. Ora, esse paciente, o Sr. Wright, ele tinha linfossarcoma num estado tão avançado que cada um dos tumores nos linfonodos, o linfossarcoma é um sarcoma nos linfonodos, né? No sistema linfático. E cada um dos tumores tinha o tamanho de uma laranja. E ele estava com tumores disseminados pelo pescoço, pelas axilas, pela virilha, pelo peito, pelo abdômen. Estava com baço e fígado já em muito hiperplásicos, muito aumentados. Muito bem. Era uma questão de dias a morte do Sr. Wright. E ele não se encaixava no perfil para entrar no tal estudo que o Dr. Klopfer queria fazer. Mas mesmo assim, ele pediu tanto ao médico, que o médico, por piedade, por caridade, falou: vamos incluí-lo. Ah, tadinho, ele está no final, vamos fazer essa caridade para ele, vamos incluí-lo. E deu ordem às enfermeiras que incluísse o Sr. Wright. Numa sexta-feira, o médico estava saindo para o seu fim de semana, tinha dado inúmeros plantões. Ele falou: olha, enfermeira, pode aplicar nele final de semana, porque eu acredito que quando eu chegar aqui na segunda-feira, ele infelizmente já terá vindo a óbito. E saiu. Qual não foi o espanto do Dr. Bruno quando ele chega e encontra o Sr. Wright, que ele pensou que estaria no morgue, sendo examinado para o enterro. Ele encontra o Sr. Wright sassaricando pela enfermaria, conversando com as enfermeiras, conversando com os outros pacientes. O médico ficou pasmo. Ele falou: meu Deus, esta droga, que a droga chamava Crebiozen. A droga Crebiozen, ela realmente faz efeito. Ela é uma droga magnífica. 10 dias depois da primeira aplicação do Crebiozen, o Sr. Wright já estava com os tumores reduzidos à metade do tamanho. E o médico, então, permite que ele vá para casa. Alguns dias depois, a remissão foi total. E o Sr. Wright chegou até a fazer um voo, pegar um avião, fazer um voo, porque ele era um comerciante, era um industrial, desculpe. Ele era uma pessoa culta e gostava muito de ler. E ele ficou tão encantado dele poder estar tendo essa chance de vida nova, que ele lia todas as revistas científicas. Esse foi o problema. Um belo dia ele pega uma revista e lê assim:
a imprensa mostrava que a tal droga Crebiozen tinha se mostrado ineficaz. Resultado? Logo em seguida, o Sr. Wright dá entrada no hospital com todos os tumores novamente enormes do tamanho que estavam quando ele começou o tratamento. O médico, que não era bobo nem nada, falou assim, tem coisa aí. Tem coisa aí. Gente, isso foi em 1957. Ele falou, tem coisa aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar para ele que eu vou dar uma droga, o Crebiozen, numa outra roupagem super refinada. E ele deu água destilada. Era a primeira aplicação de placebo, né? Era um placebo, era mentira. E ele aplicou, então, a água destilada, falando que era uma nova droga super refinada. Mais rápido do que da outra vez, o Sr. Wright teve remissão total dos tumores e saiu perfeitamente bem algumas semanas depois do hospital, com remissão total. Curado. Vocês pensam que acabou aí? Não acabou. Vejam só. Por 2 meses ele ficou absolutamente bem, até que a Associação Médica Americana publica o seguinte artigo: testes em escala nacional demonstram que o Crebiozen é inútil no tratamento do câncer. Dias após essa notícia, o Sr. Wright foi reinternado, vindo a morrer 2 dias depois. O escritor que traz essa história para nós, ele relata qual foi a conclusão dos especialistas. E eu faço questão de ler para vocês. A conclusão foi a seguinte: os estudos científicos demonstram que pessoas otimistas e autoconfiantes apresentam menos sinais de doenças e maior bem-estar físico. Os pessimistas, por outro lado, evidenciam uma redução das defesas imunológicas em seu organismo. Existe, atenção, gente, existe uma biologia da autoconfiança. E ele encerra com uma frase linda: o que se espera é o que se consegue. O que se espera é o que se consegue. Que tal, Osmar? Você gostou das histórias narradas aqui? Eu acho que definitivamente as histórias comprovam a força do pensamento, o poder. Exatamente, exatamente. E aí a gente lembra do livro do nosso amigo Leon Denis, quando ele fala que o pensamento é criador. Você acha que é fé, Ana? Leon Denis, no livro O Problema do Ser e do Destino, antigamente chamado Problema do Ser, do Destino e da Dor, hoje em dia ele retorna ao nome que era o nome original que Leon Denis deu, Problema do Ser e do Destino. Não existe um capítulo à dor, existe uma terceira parte chamada As Potências da Alma, e não uma parte chamada a dor. Nessa parte, As Potências da Alma, ele divide nas potências que realmente mobilizam a nossa alma. E uma dessas potências é o pensamento. E ele abre este capítulo Pensamento falando: o pensamento é criador, não atua somente em volta de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós, gera nossas palavras, nossas ações, e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. E o detalhe é importante: presente e futura. Ninguém está falando do passado, esquece o passado. Na realidade, o presente é uma coisa muito efêmera. O que eu acabei de falar já ficou para o passado. Nós, passo a passo, construímos o nosso futuro.
E o nosso pensamento é responsável pelo arcabouço de nossa vida futura. Por isso o pensamento é criador. Continua Leon Denis falando o seguinte: modelamos nossa alma e seu invólucro com os nossos pensamentos. Estes produzem formas, imagens que se imprimem na matéria sutil, de que o corpo fluídico é composto. Assim, pouco a pouco, nosso ser povoa-se de formas frívolas ou austeras, graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes. A alma se enobrece, embeleza ou cria uma atmosfera de fealdade. É lindo, né? Realmente é muito, muito bonito, né? Ana, eu quero voltar um passinho atrás. Essa história que você contou, eu tenho certeza que muitos dos nossos amigos que estão nos vendo agora estão pensando o seguinte: não seria essa também a história da tal da cloroquina? Políticas à parte, tá? Não seria essa também a história da tal da cloroquina? Será que algumas pessoas que realmente acreditarem nisso podem se curar? Sim, eu acho que sim. Eu acho que tanto faz você tomar cloroquina quanto... Osmar, eu não vou te perguntar a sua idade para não fazer feio, né? Mas eu já fiz 40 anos. Ah, tá bom. E eu vou fazer de conta que eu acredito porque eu te amo, senão quando eu voltar eu não ganho pizza. Então, vamos lá. Você lembra que na nossa infância tinha uma balinha que parecia um comprimido? Aí no estado de São Paulo, vinha nos pacotinhos, era uma balinha colorida que era um formato de um comprimidinho. Eu tenho certeza que tem gente que está nos ouvindo que lembra desse docinho, né? Eu acredito que se o paciente tomar aquele docinho e a cloroquina, dependendo da sua vontade de cura, às vezes ele precisa de um objeto palpável, que é a base, Osmar. Se eu, por exemplo, eu tenho aqui nas mãos uma lixa de unha, mas eu poderia ter, por exemplo, um objeto religioso qualquer. Se eu acredito na força desse objeto religioso, esse objeto religioso adquire um poder, o poder de me ajudar, de me impulsionar no meu pensamento. É o que antigamente nós chamávamos de patuá. Lembra? Vocês lembram disso? Carregavam patuá, e aquele patuá, aqui no estado do Rio, tinha o tal do bentinho, né? Que era uma coisa amarradinha num paninho que se pendurava no pescoço, né? E aquilo protegia contra tudo. Então, a pessoa se sentia protegida, né? Por exemplo, ela colocava um vasinho na sua porta de comigo ninguém pode, de arruda, de qualquer coisa, e falava, não, na minha casa não entrará mal algum. Ou então, Osmar, eu conheço uma infinidade de pessoas que deixam a Bíblia aberta no Salmo 91 e elas acham que apenas por estar ali o livro aberto, no Salmo, a sua casa terá proteção. A proteção vem do seu estado mental, da sua certeza. Aquilo intensifica a sua fé. Aquilo é um input no seu espírito. Eis a grande questão. Muito bom. Olha, o pessoal está fazendo comentários aqui no nosso Face, né? Eu não entendo nada, então você me passa que eu quero ver. A dona Odete, nossa querida Odete, em relação às balinhas que você falou, ela escreveu assim... Ela lembra. Como me lembra, ela falou. O César, nosso guru, está dizendo assim, que eu tenho 40 anos de centro espírita. César, gostei. E a Helene está perguntando para você o seguinte: por que temos pensamentos negativos em maior número, mais pensamentos negativos do que positivos? Olha só, o apóstolo Paulo também pensou assim, porque ele falava, eu vou falar com as minhas palavras, tá? O que ele falava, porque o bem que eu devo fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não devo, esse faço. Então, o nosso pensamento, ele vai por aí mesmo, né? Nós acabamos nos apegando ao negativismo, né? Ai, todo mundo está pegando coronavírus, eu vou morrer, eu vou pegar.
se você pensar que você vai pegar, você realmente vai pegar. Porque o seu pensamento há de enfraquecer o seu sistema imunológico. Não será o pensamento e a fé as armas que tornam uma pessoa mais resistente ao coronavírus do que outras? Porque a ação de um vírus no corpo, isso eu posso falar de cadeira, porque a minha especialidade na biologia é a biologia parasitária, a parasitologia, a virologia é uma delas. Então, eu sou especialista nessa área. E eu posso dizer a vocês que a ação de um vírus é igual em todas as células. A diferença está na velocidade, na intensidade, na rapidez da própria imunidade da pessoa. Essa é a diferença. Mais alguma pergunta, Osmar? Tem sim. Sobre pensamento e espíritos. Pois não. A pergunta é, os espíritos se comunicam através do pensamento conosco, né? Agora, um espírito de um americano, por exemplo, ele consegue se comunicar com o espírito do brasileiro? Não existe fronteira no mundo espiritual. Absolutamente. Aliás, nem no nosso planeta existe uma fronteira, né? Uma fronteira verdadeira. Somos nós que impomos as fronteiras. O nosso pensamento viaja numa velocidade inimaginável para nós. Nosso pensamento chega aos locais muito mais rápido do que nós imaginamos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo corriqueiro. Eu estou aqui com um artigo que mal existe hoje em dia, que é o telefone fixo, né? Muitas vezes acontece em algumas casas, a pessoa pega um telefone e pensa, eu vou ligar para fulana. E a outra que vai receber a chamada, quando o telefone toca, ela pensa, eu acho que é a fulana. Quando ela atende, ela, eu devo ser uma médium muito boa, porque eu descobri que a fulana estava me ligando. Não é assim, médiums somos todos, alguns mais preparados e treinados e com características maiores do que outros, mas o pensamento é veloz, ele chega rápido. E nós devemos lembrar que a questão do tempo, ela é uma questão física. O binômio espaço-tempo existe para a nossa realidade física. Tanto que nós vemos nos livros de André Luiz que o tempo fora do mundo encarnado, ele passa de uma maneira completamente diferente do que aqui, né? Então, se me perguntam, o pensamento de alguém em outro país chega com a mesma velocidade do que o pensamento de alguém que está na esquina. Nem delay tem, coisa que aqui na nossa mídia tem, né? Um determinado delay, um atraso, né? E nem necessidade de tradução, né, Ana? Não precisa nem de internet 5G. Pois é. Ana, já que você falou do André Luiz, tem uma história interessante do André Luiz que fala sobre medo lá na colônia Nosso Lar. Você lembra dessa história? Sim, foi ótimo. Isso. Quando o André está lá na colônia Nosso Lar, ele vai visitar um hospital porque eles recebem... Eu acho que todo mundo que está nos ouvindo já leu Nosso Lar. E se alguém não leu, eu aconselho que leia. É uma leitura espetacular. Ela abre o ciclo de livros de André Luiz, é uma leitura fácil, agradável, e graças ao nosso amigo Renato Prieto, foi conhecida nacionalmente através do livro, né? do filme Nosso Lar. Muito bem. Quando André eles recebem na colônia o aviso da guerra, que uma guerra iria acontecer, e que todos eles, então, precisariam trabalhar muito, e precisariam de muita ajuda. E aí André vai com a enfermeira Narcisa, e eu peço licença para ler para vocês. Vejam só. Diz assim a enfermeira Narcisa, precisamos organizar determinados elementos para o serviço hospitalar urgente, embora o conflito, que era a guerra, o conflito se tenha manifestado tão longe, que era na Europa, né? Olha aí a pergunta que me fizeram do pensamento, agora mesmo, né?
bem como exercícios adequados contra o medo. Aí André Luiz fala assim, contra o medo? Acrescentei admirado. E diz Narcisa, como não? Objetou a enfermeira atenciosa. Talvez estranhe, como acontece a muita gente, a elevada porcentagem de existências humanas, prestem atenção, amigos, a elevada porcentagem de existências humanas estranguladas simplesmente pelas vibrações destrutivas do terror, que é tão contagioso como qualquer moléstia de perigosa propagação. É o que nós estamos vivendo, uma moléstia de perigosa propagação. Isso aqui é atual, né? É maravilhoso. E continuamos então, ela continua falando, classificamos o medo como dos piores inimigos da criatura, por alojar-se na cidadela da alma, atacando as forças mais profundas. Aí, observando a estranheza com que reagia André Luiz, ela continuou, não tenha dúvida, meu amigo, a governadoria, nas atuais emergências, coloca o treinamento contra o medo acima, muito acima das próprias lições de enfermagem. Vejam só, o treinamento contra o medo era mais importante para elas e para os espíritos trabalhadores do nosso lar do que as próprias lições de enfermagem. É fantástico, com todo o tempo que nós temos da psicografia deste livro, a atualidade dele. E fazendo uma junção, porque o tempo aqui passa numa velocidade também. Nossa, nós estamos falando aqui, já são 7h50, Osmar. Nem parece. Tá vendo? Uma conversa agradável, né, Ana? O tempo passa rápido mesmo. Então eu quero pedir um tempinho para ler uma fala rápida do Espírito Hamed, no livro Renovando Atitudes, psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto. É um livro que eu gosto muito. Ele diz, num capítulo assim, visão do medo. O resultado do medo em nossas vidas será a perda do poder de pensar e agir com espontaneidade, pois quem decidirá como e quando devemos atuar será a atmosfera do temor que nos envolve. Olha que coisa interessante, né? Eu vou repetir, o resultado do medo em nossas vidas será a perda do nosso poder de pensar e agir. Olha o pensamento. Então, o nosso pensamento e as nossas ações são obliteradas pelo medo. E nós lembramos de André Luiz, de Leon Denis, quando fala que o pensamento é o veículo da vontade, e a vontade está por detrás das nossas ações. Então, se o medo oblitera a minha ação, ele interrompe a minha vontade e ele bloqueia o meu pensamento. Por isso que nessa época de tanto terror, nós não podemos jamais nos deixar levar pelo medo. O medo é nosso maior inimigo no momento. Mas o medo também tem uma função positiva? O medo pode nos ajudar a sobreviver em algum momento, Ana? Sim. O medo nos ajuda porque uma pessoa destemida é uma pessoa irresponsável até um certo limite. Por exemplo, eu não posso virar e falar assim, eu vou sair na rua porque eu não vou pegar coronavírus, eu não vou usar máscara, eu não vou me proteger. Tem uma fala do padre Fábio de Mello que eu gosto muito. Ele fala assim, eu faço a minha prece e eu atravesso a rua, mas eu olho para os dois lados. Nós devemos ter fé, nós devemos ter confiança, nós devemos ter pensamento positivo e nós devemos nos cuidar também. O medo, nesse sentido, é positivo em termos de precaução, de prevenção da vida, né?
Seu telefone... E como funciona, fisiologicamente, como é que funciona o medo? Acho que a primeira coisa é a liberação dos hormônios, tipo adrenalina, coisa assim. Mas como funciona o medo? Exatamente. Ele nos coloca num estado alterado de ansiedade. E eu posso dizer, sem nenhum fenômeno mediúnico envolvendo, Osmar, que nós teremos agora nas nossas casas espíritas, quando elas reabrirem, um grande número de casos de depressão e ansiedade. Porque nós estamos vendo muitos companheiros e muitas pessoas sucumbirem à ansiedade. E a ansiedade altera todo o nosso sistema parasimpático também. Aqueles hormônios como a adrenalina que não dependem da nossa vontade, né? Os nossos professores de faculdade sempre dizem que o sistema nervoso simpático ele nos prepara para a luta e para a fuga. Então, ele nos potencializa o medo, os estados de medo, né? Exato. Já que falamos de medo, falamos de pensamento, né? Vamos voltar um pouquinho a falar do espiritismo mais raiz, vamos chamar assim. Vamos fazer um relacionamento entre o pensamento e a mediunidade. Pois não. Tem a ver? Tem a ver, tem muito a ver. Eu vou te dizer por quê. Posso citar a Bíblia? Ou não? Claro que sim. Então, em Mateus, capítulo 8, versículo 1, o apóstolo Mateus nos conta a história do leproso e diz assim: e descendo Jesus dos montes, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso, e ajoelhando-se, disse: Senhor, se quiseres, podes me tornar limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou e disse: eu quero, fique limpo. E logo o leproso foi purificado da lepra. Aí vocês podem virar para mim e falar, mas é Jesus. É Jesus. Tudo aquilo que eu faço, disse ele para os apóstolos, vós podeis fazer. Você lembra disso, Osmar? Tudo aquilo que eu faço, vós podeis fazer. Porque ele queria, com muitos dos seus atos, mostrar que nós somos potencialmente grandes médiuns. Depende do poder da nossa vontade. Pensamento e vontade são um casal inseparável. O pensamento é o veículo da vontade. Jamais esqueçam isso. Esse mantra de Leon Denis. O pensamento é o veículo da vontade. A vontade caminha através dele. Então, se eu tenho uma pessoa à minha frente, porque agora eu vou tocar num ponto delicado das casas espíritas. Muitas pessoas sentam na frente de um médium para tomar o seu passe e depois elas comentam, não há como não comentarem. Ah, mas eu gosto mais de tomar passe com fulano do que cicrano. Eu acho que todo dirigente de reunião, todo dirigente de casa já ouviu isso algum dia, né? A gente ouve muito isso. Qual é a diferença entre tomar passe com fulano e com cicrano? A diferença é a vontade daquele passista, daquele trabalhador, daquele médium, que aquela pessoa fique curada. É o desejo da cura. Eu mostrei para vocês através de 3 histórias, mas muito mais de 2, né? As 2 que falavam sobre a prece. A prece nada mais é do que a vontade centuplicada, porque onde está o nosso pensamento está a nossa energia. Estão os nossos fluidos curadores, está a nossa vontade. Eu acho que isso responde muito bem com a influência do pensamento na mediunidade. É o poder da vontade. A vontade, diz Leon Denis, é a maior de todas as potências. Para vocês verem como o medo é perigoso nos tempos que vivemos, né? Pois não, Osmar, estou pronta para a próxima leva.
Vou só comentar o que você acabou de falar. Sem dúvida, a vontade do médium é fundamental para a cura daquele paciente. Mas também a vontade do paciente em se curar faz muita diferença, você acha? Exato. Não basta eu ter vontade de fazer algo pela pessoa, mas a outra tem que estar receptiva. Agora, vocês podem virar para mim e falar, mas no caso que você citou, as pessoas nem sabiam que elas estavam recebendo a prece. Mas vocês notem só que não foram todas que receberam o benefício. Algumas receberam o benefício, nem todas. E o que será que isso impedia? Qual era o fator que impedia? Era a receptividade daquele paciente. Era o seu pensamento também. Não receptivo, é claro. Ana, Oi. pensamento é energia? Pensamento é energia. E é também um veículo para a nossa energia. Pensamento é energia. Ele pode se aplicar dentro e fora de nós ou só dentro de nós? Você escutou o que Leon Denis falou? Ele não atua somente em volta de nós. Ele atua em nós. Ele gera nossas palavras, nossas ações, e com ele nós construímos o edifício grandioso ou miserável da nossa vida presente e futura. Falei isso logo no início, danadinho. Agora eu vou ler mais um pedacinho de Leon Denis, do próprio livro O Problema do Ser e do Destino. Ele fala assim: as vibrações do pensamento se propagam através do espaço e sobre nós atraem pensamentos e vibrações similares. Claro, se compreendêssemos a natureza e a extensão dessa força, não alimentaríamos senão altos e nobres pensamentos. Mas o homem se ignora ainda, como ignora as imensas capacidades desse pensamento criador e fecundo que nele dormita e com a qual poderia ele renovar o mundo. Olha que lindo! A maior vacina, queridos amigos, não que vocês não devam tomar. Tomem a vacina, por favor. Façam como o Padre Fábio. Ele reza, mas ele olha para os dois lados. Tomem a vacina, mas uma grande vacina para todos vocês seria prestar atenção no seu pensar. Somos o que pensamos, diz Leon Denis, com a condição de pensarmos com força, com vontade e com persistência. Sempre. É por isso, então, que se fala que os espíritos influenciam os nossos pensamentos? Exatamente. Ninguém semeia em terreno árido. Eles nos observam, Osmar. E eles nos observam e conhecem o teor do nosso pensar. Eu digo sempre no centro em que eu faço parte da direção e estou lá, nosso centro, semana que vem, com o nosso grupo, ele vai fazer já 20 anos que nós estamos à frente dele, né? Mas ele já tem 34 anos de existência. 34 anos de existência. Então, eu digo sempre o seguinte: muitas pessoas, Osmar, preste atenção no que eu vou falar. Elas falam assim: nossa, eu não engulo mais isso. E aí elas têm problemas de quê? Problemas digestivos, porque elas estão mentalizando isso no seu próprio corpo. Eu não engulo mais essa situação. Então, o que começa a acontecer? Problemas de cervical, problemas de úlcera esofagiana, de estreitamento de esôfago, porque ela não engole mais. Eu não consigo digerir tal situação. O que ela vai ter? Problemas digestivos, ela não digere a situação. Ou então ela fala assim: eu carrego a minha família nas costas. Qual o problema que ela vai ter? Problemas de coluna, é claro. Ela está carregando a família inteira nas costas. Então, nós devemos tomar muito cuidado com a nossa emissão de palavras, porque nós emitimos aquilo que nós pensamos e vai carregada da nossa energia, é claro. Fala, Osmar.
Mas então quer dizer que o pensamento, ele pode ser flexível, ele pode ser mudado? Eu posso controlar através de treinamento isso aí? Sim. Nós precisamos, mais do que nunca, aproveitar esse tempo de quarentena para observar a nós mesmos. Osmar, reconhece-se o verdadeiro cristão pela sua transformação. E nós estamos tendo um tempo precioso para nos observar, para que nós possamos nos transformar, observar as nossas palavras, as nossas ações, observar como que nós somos no nosso cotidiano e conosco mesmo, porque nós fazemos uma autossabotagem muito grande. Existem pessoas, eu sou professora, existem alunos que antes de virar a folhinha da prova, eles falam, professora, eu vou levar 0. Eu falei, já levou, não precisa nem fazer, porque você já está vibrando nisso, você vai levar 0. Aí tem alguns que escrevem assim, a minha prova tem um cabeçalho, né? Aí eu escrevo o pedacinho da nota, fica em aberto, né? E tem uns que escrevem assim, que Deus me ajude. Eu sempre escrevo embaixo, Deus não é meu aluno e não está fazendo a prova. Né? Não adianta, meu filho. Deus ajuda, mas estude e faça a prova. Quer dizer, reze, mas olha para os 2 lados da rua, né? Exatamente. Ou como dizem os irmãos islâmicos, você reza para lá, mas amarra o seu camelo. É isso mesmo. Ana, eu vou sair um tiquinho só do assunto, Claro. só usando a palavra pensamento, mas eu quero que você me dê um conceito diferente agora de uma coisa que muita gente ainda tem dúvida. É a definição de formas pensamentos. Você pode ajudar nisso aí? A definição de formas de pensamento eu não vou dar da maneira clássica, mesmo porque nem estou aqui com um livro para dar a definição correta. Mas eu vou de novo embarcar, não só em Leon Denis, como em André Luiz mesmo. Nós construímos através do nosso pensamento. Nosso pensamento é modelador. Nosso perispírito tem uma grande plasticidade. E nosso perispírito, ele é a causa das ações do nosso corpo. Nosso corpo é o ponto final. Nosso perispírito é um molde maior, é uma matriz para o nosso corpo físico. E nosso perispírito é extremamente maleável ao nosso pensamento. É através dele que nosso pensamento chega com tanta velocidade. É uma plasticidade muito grande. Isso está no A Gênese, isso está em André Luiz, no Evolução em 2 Mundos, no Mecanismos da Mediunidade, em quase todos os livros dele e também em Leon Denis e muitos outros escritores. Formas pensamento são formas que são materializadas através da energia do nosso pensamento. Algumas doenças são oriundas de formas pensamentos. E as formas de pensamento foram até fotografadas já, né? Para quem não acredita nisso, né? Exato. Tá bom. Ana, vou dar uma frase para você concordar ou discordar de mim. Pois não. A felicidade ou a infelicidade está em nossas mãos. Vou dizer de outra forma. A felicidade ou a infelicidade está nos nossos pensamentos. O que você acha? Eu concordo em gênero, número e grau. Concordo, absolutamente. Então, gente, hoje conversamos com a nossa amiga Ana Denigris, nossa querida Ana lá em Volta Redonda, que está me devendo uma pizza lá em Volta Redonda da próxima vez. Vem para cá fazer palestra, danadinho. E hoje foi a nossa primeira reunião no estilo Encontros com Kardec. E foi maravilhoso que a nossa primeira reunião tivesse justamente a Ana Denigris, que vocês viram a quantidade de conhecimento que essa moça tem, a quantidade de bons ensinamentos que nós tivemos hoje. Eu quero pedir a todos vocês que, se gostaram desse formato, ou se tem algum comentário, crítica, sugestão, escrevam para nós queremos melhorar.
No próximo domingo, o nosso convidado vai ser um conhecido nosso também, que vocês certamente já conhecem, que é o nosso amigo Edgar Miguel, que vai ser entrevistado pela Márcia Vieira, Márcia Cristina e pela Renata Fabiani. Eu vou estar junto com elas também. Vamos fazer a nossa segunda reunião de encontros com Kardec. Hoje, eu quero agradecer demais a Ana. O tempo passou que a gente não sentiu. Eu acho que nós teríamos assunto para mais um tempinho aí pela frente ainda, mas nós temos que ser um pouco disciplinados também. Então, Ana, é um prazer estar com você sempre. Agradeço de coração pela tua dedicação, pela sua gentileza em sempre nos atender. Agradeço principalmente pelo que você nos trouxe hoje, pelos ensinamentos, pelos conhecimentos que você trouxe para nós hoje. Você será sempre muito bem-vinda em nossas vidas, em nossos corações e na nossa casa espírita. As portas sempre estarão abertas para você. Muito obrigada. Eu não quero encerrar sem que você fale algumas coisas e, por favor, que faça uma prece de encerramento para nós. Eu gostaria de encerrar falando um versículo bíblico de 1 João, capítulo 8, versículo 18, que diz assim: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. E nosso objetivo maior é sempre o amor. Deus é amor. Caridade é amor no seu estado mais puro. Então agora, vamos fechar os nossos olhos, vamos nos ligar com o nosso Pai amado, nosso Pai celestial, o nosso Mestre amado Jesus, nossa querida Maria, que é a mentora da nossa casa, e a querida irmã Catarina, que é a mentora da casa, tão linda, que me recebe com tanto amor, e que hoje intermedia esta conversa. Que todos possam nos ajudar, para que nós possamos disciplinar o nosso pensar, enfrentar a turbulência com fé, com paciência, com tranquilidade, com serenidade, confiando que tudo passa, que este momento, de certo, é um momento de aprendizado, para que nós possamos nos conhecer, conhecer as potências de nossa alma, sabermos o quanto somos capazes de ajudar, mesmo nos momentos de adversidade. Que o amor impere em todos os lares, e que todos os lares de todas as pessoas que agora estão ligadas a nós recebam bênçãos, fluidos de paz e serenidade. Que assim seja. Que assim seja. Ana, muito obrigado. Aos queridos amigos que nos acompanharam até esse momento aqui, nosso obrigado sincero e o nosso convite para que estejam conosco amanhã à noite mais uma vez e no próximo domingo, se Deus quiser. Um abraço no coração de cada um de vocês. Que tenham todos uma boa semana. Ana, um abraço especial para você. Nos Obrigada. vemos, se Deus quiser. Beijo. Beijo.